Evangelho de João, capítulo 13, do versículo de número 21 ao 38. João, capítulo 13, do versículo 21 ao 38. Amém. A palavra do Senhor nos diz assim: havendo falado essas coisas, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: em verdade vos digo, que um de vós me trairá. E então os discípulos se entreolharam, sem saber de quem ele falava. Perto de Jesus estava sentado um de seus discípulos, aquele a quem Jesus amava. Então Simão Pedro fez-lhe sinais, pedindo: pergunta-lhe de quem ele está falando. E esse discípulo, inclinando-se para Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. E dando molhado o pedaço de pão, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E logo que comeu o pedaço de pão, Satanás entrou nele. E Jesus lhe disse: o que estás para fazer, faça-o depressa. Mas nenhum dos que estavam à mesa percebeu que propósito ele diria isso. Alguns pensavam que, sendo Judas responsável pela bolsa de dinheiro, Jesus quis dizer-lhe: compra o que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. E Judas, tendo recebido o pedaço de pão, logo saiu, e era noite. Depois que ele saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. E se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o glorificará. Filhinhos, estarei convosco apenas mais um pouco. Vós me procurais, e como eu disse aos judeus, também vós digo agora: para onde vou, não podeis ir. Eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos amais uns aos outros. Nisto todos saberão que sois meus discípulos, e vós amardes uns aos outros, se vós amardes uns aos outros. Então Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde vou não podes seguir-me agora, mais tarde, porém, me seguirás. E Pedro lhe disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. E Jesus respondeu: dará a vida por mim? Em verdade te digo, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Poderoso Deus e eterno Pai, estamos, Senhor, diante da Tua poderosa palavra e diante da Tua poderosa presença. Te pedimos, ó Senhor, continua, Senhor, a falar aos nossos corações. Continua, Senhor, a ministrar conforme o Teu querer, ó Espírito Santo de Deus. Continua agindo na Tua igreja, trabalhando nos corações, trabalhando na Tua igreja, trabalhando nos Teus filhos e filhas. Continua, Senhor, fazendo a Tua vontade em nós. Que eu diminua para que Tu cresça, que eu suma para que Tu apareça. O que nos importa é que a Tua glória seja resplandecida. O que nos importa é que o Senhor seja reconhecido. O que nos importa é que o Senhor seja pregado e seja proclamado neste lugar. Por isso te pedimos, fala, Senhor, conosco, assim como Tu já falaste por diversas vezes neste lugar. Continua, Senhor, a falar conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, quarta-feira passada vimos sobre lava-pés, onde Jesus demonstra para os seus discípulos. Jesus demonstra para os seus discípulos que Ele, como Senhor, também era servo. E Ele realizou e disse que devemos fazer isso uns com os outros.
precisamos amar uns aos outros, precisamos cuidar uns dos outros. Jesus deixou bem claro que se os discípulos fizessem o mesmo, se os discípulos fizessem o mesmo, cuidassem uns dos outros, Jesus quis que os discípulos cuidassem uns dos outros. Jesus nos deu e nos deixou este mandamento que devemos cuidar uns dos outros. Devemos estar preocupados uns com os outros. Não estar preocupados com o que era. Os discípulos estavam preocupados de quem era o maior. Quem era o maior. Mas Jesus está dizendo que é necessário não ser o maior, mas é necessário cuidar uns dos outros. É necessário amar uns aos outros, é necessário fazer a vontade do Senhor. Jesus já tinha começado a dizer que falou sobre o Salmo de Davi, capítulo 41, versículo 9, que diz que o que comia do meu pão traiu. Jesus começa a dizer sobre aquele que havia de lhe trair. Jesus está dizendo, eu estou dizendo isso antes que aconteça, para que creiam que eu sou. Jesus está dizendo que Ele sabe de todas as coisas, Ele não está sendo enganado, Ele não foi enganado, Ele sabe quem iria lhe trair, Ele sabe qual seria a sua morte, Ele sabe de todas as coisas, Ele tem todo o controle de suas mãos. E João continua a nos dizer a respeito da última ceia. Na última ceia, onde eles estavam reunidos na mesa, e João começa a contar sobre as coisas que aconteceu naquele lugar, sobre as coisas que começaram a acontecer e estavam acontecendo naquele lugar. Então João começa dizendo, havendo falado estas coisas, Jesus perturbou-se em espírito e declarou, em verdade vos digo, que um de vós me trairá. Jesus se perturba em espírito. João é bem claro em dizer que Jesus se perturba em espírito. Vendo Jesus falando essas coisas, falando sobre tudo isso que eu falei anteriormente, Jesus se perturba em espírito. Vemos duas vezes a qual Jesus, uma das vezes, se perturbou em espírito, estava com o coração angustiado, pois ele sabia do sacrifício que ele faria, ele sabia que na cruz do Calvário ele se tornaria pecado no meu e no seu lugar, e aquele pecado que ele tomou sobre si na cruz do Calvário, ali naquele momento, te afastaria do Pai. Por isso ele clama, Deus meu, por que me abandonaste? E agora, João vai nos dizer que Jesus está perturbado em espírito, se perturba em espírito. O interessante é que no capítulo 14, ele vai nos dizer, não se turbe os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. João vai dizer que Jesus está perturbado em espírito, mas quando nós olhamos para o capítulo 14, vamos ver que Jesus nos deixa um mandamento, não turbe os vossos corações, crede em Deus e também em mim. Então aqui eu consigo enxergar dois tipos de perturbamento do Espírito Santo, do seu Espírito, de perturbação do seu Espírito. Uma, a preocupação, e a outra, a preocupação que te deixa paralisado, a preocupação que te deixa sem crer, a preocupação que te deixa sem fé, a preocupação que te deixa sem acreditar no que Deus tem para mim e para você. Por isso João vai dizer que Jesus perturbou-se em espírito e declarou, em verdade vos digo, que um de vós me trairás. Jesus perturba o seu espírito porque ele aqui viveu 3 anos com esses discípulos. Viveu 3 anos, dedicou a sua vida, dedicou o seu amor, dedicou o seu tempo a ensinar, dedicou todo o seu momento a eles, e um deles iria lhe trair. Jesus perturba o seu coração, porque ele sabia que depois que Judas tomasse aquela atitude, ele iria perder a sua salvação, a sua vida. Jesus perturba o seu coração porque, por mais que ele estava do lado de Judas durante 3 anos, ensinando, instruindo, mostrando o caminho, ensinando a palavra, Judas
não crê verdadeiramente, porque Judas acaba vendo que o que ele queria não seria completo e não seria concretizado. Que naquele momento eles queriam que Israel se tornasse uma nação. Por isso eles perguntam a Jesus: mas quando será? Quando acontecerá? Eles estavam preocupados em se livrar do jugo de Roma. Eles estavam preocupados em ser libertos politicamente. E por isso Jesus perturba o seu espírito e declarou: em verdade vos digo, que um de vós me trairás. Jesus vem dizendo anteriormente diversas maneiras, mas não diz abertamente. A respeito disso, ele diz: o que comia com meu pão me traiu. Ele começou a dizer diversas coisas, mas agora abertamente ele diz: em verdade vos digo, que um de vós me trairá. Jesus diz aos seus discípulos que um deles iriam trair ele. E então os discípulos se entreolharam, sem saber de quem ele falava. Os discípulos foram pegos de surpresa. Os discípulos se entreolharam e falaram assim: de quem ele está falando? De quem será que ele está falando? Porque Judas, algumas pessoas vão pintar que ele era diferente, mas ele não era. Ele era um deles. Ele era um dos apóstolos. Ele fazia coisas boas. Ele também dava aos pobres. Ele também cuidava das viúvas e dos órfãos. Ele também estava ali ensinando e escutando. Ele também foi enviado, quando foi enviado por Jesus, os 70, separados de 2 em 2, e eles voltaram contando que os demônios corriam ao ouvir a voz do Senhor. Judas não era diferente deles. Por isso eles se entreolharam e não sabiam quem era. E perguntavam entre si: quem é? Lucas vai nos dizer que um diz: sou eu. E Judas pergunta: sou eu? E Jesus disse: sim, meu amigo, é você. Eles ficaram se entreolhando, pois eles não sabiam, pois Judas não tinha cara de traidor. Judas não tinha a cara daquele que queria trair Jesus. Judas foi aquele que começou com eles no ministério, desde o início. Judas foi aquele que fazia as coisas de Deus. Judas foi aquele que caminhava com Cristo Jesus e recebia as coisas que Jesus passava somente para os seus discípulos. Pois a palavra de Deus nos diz que a multidão ele falava por parábolas, mas aos seus ele explicava todas as coisas. Judas foi aquele que estava com Cristo Jesus e ouviu tudo o que ninguém ouviu. Toda aquela explicação sobre o reino de Deus, tudo aquilo que ele falou somente para os seus, Judas participou. E por isso eles se entreolham e perguntam quem ele está falando. Então os discípulos se entreolharam sem saber a quem ele falava. Eles se entreolhavam e diziam e pensavam: quem ele está falando que irá trair? E perto de Judas, e perto de Jesus, estava sentado um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava. Esse discípulo aqui, a qual João está dizendo, é o próprio João. É o próprio João que, por algumas vezes na carta, ele vai dizer aquele que Jesus amava. Não porque ele se achava melhor do que os outros, não porque ele se achava mais importante do que os outros. Ele vai dizer aquele a qual Jesus amava, porque ele estava demonstrando que o que ele está dizendo, o que ele está afirmando, foi algo que aconteceu e que ele viveu. Ele estava ao lado de Jesus, ele estava junto de Jesus, ele estava ali perto de Jesus, ele viveu e ele ouviu e ele viu todas essas coisas. Por isso que ele vai dizer que aquele discípulo a qual Jesus amava, ele está querendo aqui afirmar que aquela pessoa que estava perto de Jesus, que perto de Jesus estava assentado em um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava.
Ele aqui está dizendo, isso aqui não é história da carochinha, é algo verídico, é algo que eu vivi, eu passei, eu estava lá. Por isso ele está dizendo, aquele discípulo a qual Jesus amava, aquele discípulo a qual Jesus amava é aquele que teve intimidade com Jesus, aquele que viveu junto com Jesus, aquele que foi um dos 3 que Jesus o chamou para estar lá a orar. Por isso, ele vai dizer aquele a quem Jesus amava. E então Simão Pedro fez-lhe sinal, pedindo, pergunta-lhe a quem ele está falando. Pedro fez sinal para João, diz assim, pergunta para ele. Sinal que Pedro estava longe de Jesus na mesa. Por isso ele faz sinal e pergunta para ele onde ele está. Quem é esse? E a gente resolve agora. Ou você acha que se os discípulos soubessem quem era que trairia Jesus, eles deixariam Judas sair daquele lugar? Por isso Pedro pergunta por sinais e pergunta para ele, para o mestre, quem é. E esses discípulos, então Simão Pedro fez-lhe sinal, pedindo, pergunta-lhe de quem ele está falando. E esse discípulo, inclinando-se para Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Nos outros evangelhos vamos ver que vai falar mais sobre esse discípulo que estava sentado à direita de Jesus na mesa. E o judeu, ele, quando sentava na mesa, não era uma mesa com cadeiras, era uma mesa como se de centro. E eles colocavam os seus joelhos sobre umas almofadas e inclinavam o seu corpo para a esquerda e inclinavam o seu corpo. Então, alguns textos vão nos dizer que João, esse que está à direita, é aquele que está próximo ao peito de Jesus. E ele pergunta a Jesus, quem é Jesus? Quem é esse que o Senhor está falando? E Jesus respondeu, aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. E tendo molhado o pedaço de pão, deu-lhe a Judas, filho de Simão Pedro. Era um costume, na época dos judeus, para lá como Boaz deu a Ruth, quando Boaz quer honrar a Ruth, e ele pede, lá em Ruth, capítulo 2, versículo 14, que ele pede para que ela molhe, dê o seu pão para molhar no vinho, ou em algumas traduções vai dizer no vinagre. Boaz queria honrar a Ruth e pede-lhe o pão para molhar. Então, Jesus aqui, em todo o tempo, ele está tentando resgatar Judas. Jesus aqui, em todo o tempo, está demonstrando o amor que ele tinha por Judas. Jesus aqui, em todo o tempo, está dando a Judas a oportunidade de se arrepender. Por isso ele diz, Jesus respondeu, aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado, e tendo molhado o pedaço de pão, deu ao Judas, filho de Simão Iscariote. Judas não estava longe de Jesus. Judas estava sentado à esquerda de Jesus. E no judaísmo, quem senta à sua esquerda é lugar de honra, porque o anfitrião, lembra que eu disse que a pessoa sentava meio que inclinada para não ficar em cima do joelho? O anfitrião ficava com a sua cabeça no peito de quem estava à sua esquerda. Jesus estava inclinado a Judas, que estava sentado à sua esquerda. Jesus tenta fazer com que Judas reconheça. Jesus tenta fazer com que Judas se arrependa dos seus maus caminhos.
Talvez às vezes na sua vida não é diferente. Deus tem dado diversas oportunidades. Deus tem dado diversos momentos e motivos de se arrepender. Mas muitos não têm se arrependido dos seus maus caminhos. Muitos não têm se arrependido de fazer aquilo que quer da sua vida e da sua vontade. E Jesus disse, e lhe respondeu aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado. E tendo molhado um pedaço de pão, deu a Judas, filho de Simão Iscariote. E logo que comeu um pedaço de pão, Satanás entrou nele. E Jesus lhe disse, o que estás para fazer, faça-o depressa. O interessante é que, após ele comer um pedaço de pão, Satanás entra nele. Porque Jesus deu-lhe um pedaço de pão, honrando a Judas, mas ele comeu, mas não recebeu em seu coração. Ele aceita de Jesus um pedaço de pão, mas a sua vida e o seu pensamento já estava decididos o que ele iria fazer. O interessante é que as pessoas vão dizer, não porque o diabo, o Satanás, porque ele fez e aconteceu, não. Aqui no texto é bem claro em nos dizer que só após ele rejeitar, Satanás entra em seu coração. Ele já tinha decidido o que ele iria fazer da sua vida. Ele já tinha decidido quem ele iria servir. Ele já tinha decidido em entregar Cristo Jesus. Satanás somente aproveitou a oportunidade e a brecha que ele deu. Pois a palavra do Senhor nos diz que não deis lugar ao diabo. A palavra de Deus também vai nos dizer que Satanás está bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ele está buscando a quem possa tragar. Ele não está tragando a qualquer um. Ele está buscando a quem possa tragar. Não deis lugar ao diabo. Somos nós, com as nossas atitudes, as nossas vontades, os nossos desejos, que damos lugar a Satanás em nossa vida. Muitas pessoas vão dizer que Satanás entra ilegal em nossas vidas. Não, e ele não entra ilegal. Ele não entra ilegal porque a palavra de Deus nos diz, não deis lugar ao diabo. Se ele entra na sua vida é porque tem alguém dando lugar. Se ele entra na sua vida é porque tem algo em sua vida que está dando facilidade dele entrar e agir e fazer o que ele quer na sua vida. Por isso a Bíblia é bem clara em nos dizer, não deis lugar ao diabo. Por isso, ele come e logo que comeu um pedaço de pão, Satanás entrou nele. Jesus procurou fazer o melhor. Jesus procurou fazer o melhor para ele. Jesus procurou demonstrar o seu amor, a sua compaixão. Jesus estava demonstrando a ele todo o seu amor. E Jesus também estava mostrando para ele. Ele sabia o que ele iria fazer. Jesus demonstrou para ele, eu sei o que você está para fazer, mas eu te amo. Eu não quero lhe perder. Por isso a palavra de Deus vai nos dizer que o único que se perdeu foi aquele que era o filho da perdição. Há muitos que se perdem pelo caminho porque querem se perder. Muitas pessoas querem dizer, porque a ovelha é perdida. A ovelha é um animal que ela não consegue viver longe do rebanho e longe do seu pastor. A ovelha é um animal que ela não consegue agir sozinho, ela não consegue tomar decisões sozinho, ela não consegue fazer algo sozinho. E muitas pessoas dizem, não, e as ovelhas perdidas que estão por aí? Não tem ovelha perdida. O que está por aí são filhos pródigos, que acabam saindo da casa do pai, desejando viver o seu eu, desejando viver a sua vontade,
desejando viver as suas vidas conforme lhe atrai, conforme quer. Não tão diferente do filho que ficou na casa. Porque quando vamos analisar o texto, o pai reparte a herança entre eles. O filho que estava na casa também recebe. Ele poderia dizer: não, pai, o senhor não morreu ainda. Quando o senhor morrer, eu pego a minha herança. Não, ele recebe. Existem pessoas que estão dentro da casa também, mas que o seu coração está longe do Pai. Existem pessoas que ainda estão dentro da casa, ouviram, estão vivendo com Cristo Jesus, estão ouvindo as maravilhas, estão vendo milagres, estão vendo prodígios, estão vendo as coisas acontecer, mas seu coração já está decidido. Existem pessoas como Judas que viveram 3 anos com Cristo Jesus, participaram de todos os milagres, escutaram maravilhas, mas já estão decididos em seu coração em trair a Cristo Jesus. Já estão decididos em fazer a sua vontade. Se não é do jeito que eu quero, eu vou trair. Não vai acontecer o que eu quero, então eu vou forçar ele a fazer o que eu quero. A ideia de Judas foi essa. Eu quero que ele se rebele contra César e tome o poder e se torne uma nação. Israel se torne uma nação. Mas se esse não é o desejo dele, eu vou entregar ele e ele não vai morrer, ele não vai querer morrer. Quem quer morrer? Não, ele não vai querer se entregar, ele vai se rebelar e eu vou conseguir o que eu quero. Pensa bem, a ideia de Judas: não, eu vou fazer isso porque eu quero que aconteça isso na minha vida, eu não quero nem saber. E aí quando ele vê que Jesus não vai se rebelar, e Jesus vai morrer na cruz, ele cria remorso e tenta devolver as moedas, e fala: não, acaba com isso. E não tinha mais saída, não tinha mais jeito. Ele estava pensando no seu eu, ele queria que fosse resolvido o que ele queria, e quando ele fala: não vai acontecer, eu vou fazer com que aconteça. E vai lá e traz Jesus, achando que Jesus ia se rebelar, ia usar do seu poder, da sua glória, e iria contra César, contra o jugo de Roma. Por isso, logo que comeu um pedaço de pão, Satanás entrou nele. E Jesus lhe disse: o que está para fazer, faça-o depressa. Jesus vira para ele e fala: o que está para fazer, faça logo. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Jesus está dizendo para ele: o que você tem para fazer, faça logo. Mas nenhum dos que estavam na mesa percebeu com que propósito ele dissera isso. Nenhum deles entendeu com que propósito Jesus disse aquilo para Judas. Nenhum deles entendeu que seria ele o traidor, e por isso Jesus estava dizendo para ele: vai lá, faça logo. Nenhum deles entenderam, porque se eles entendem, ninguém quer deixar Judas sair dali vivo. Se eles tivessem entendido, eles não tinham deixado Jesus sair dali vivo. Lembra Pedro? Lá no monte onde Jesus foi entregue, e ele corta a orelha de Mal. Você acha que Judas e Pedro, do jeito que ele era, se ele soubesse que Judas iria trair Jesus, ele iria deixar Judas sair daquele lugar? E logo, mas nenhum deles que estavam à mesa percebeu com que propósito ele lhe dissera isso. Alguns pensavam que, sendo Judas responsável pela bolsa do dinheiro, Jesus quis dizer: compra os que nos é necessário para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres.
Nenhum deles percebeu, porque Judas não tinha essa cara de traidor. Nenhum deles percebeu, porque ele tinha um cargo de responsabilidade. Nenhum deles percebeu, porque ele estava à esquerda de Jesus. Nenhum deles percebeu, porque ele estava no lugar de honra na mesa. Nenhum deles percebeu, porque ele não demonstrava ser quem ele era. Por isso, nenhum deles percebeu, achou que ele iria sair, porque iria comprar algo, iria dar algo ao pobre e abençoar alguém. Porque ele fazia essas coisas, porque ele agia desse modo. Mas Judas tendo recebido um pedaço de pão, logo saiu, e era noite. O interessante é que João vai dizer, e era noite. Esse era noite não está aqui por acaso. Esse era noite não está aqui somente para dizer qual era o horário que eles estavam ceando. Não. Lembra quando Jesus disse, eu sou a luz do mundo? Lembra quando Jesus disse que lá quando ele vai para Lázaro está morto, e ele vai com seus discípulos e disse, vamos enquanto é dia, pois chegará a noite e não poderá fazer nada. Por isso, João vai dizer que era noite. Lá em Lucas, capítulo 22, versículo 53, abre para mim, por favor, Lucas 22, 53, vai nos dizer a respeito da traição de Cristo Jesus. Quando ele está lá orando junto com os seus discípulos e o povo chega para pegar Jesus. Todos os dias eu estava convosco. Jesus disse àqueles que vieram para prender eles: todos os dias eu estava convosco no templo e não me prendestes, mas esta é a vossa hora, a hora do poder das trevas. Jesus vai dizer, enquanto era dia, eu estava lá no templo, e vocês não me prenderam, mas essa é a hora de vocês, a hora da noite, a hora das trevas. Jesus, por isso João é bem claro em dizer que era noite, porque era a hora das trevas, era a hora do inimigo agir. A hora de vocês é essa. Jesus vai dizer àqueles que vieram prender ele, a escuridão, a obscuridade, pessoas que vivem na obscuridade, pessoas que vivem na escuridão, precisam ir para a luz que é Cristo Jesus. Pare de andar em lugares escuros. Pare de andar em lugares que não tenha luz. Pare de andar em lugares aonde a palavra do Senhor não tem iluminado os seus caminhos. Por isso João vai dizer, e era noite. Depois que ele saiu, Jesus disse, agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Quando ele sai para fazer e para trair Jesus, Jesus disse, agora sim, agora o Filho do Homem é glorificado. Jesus tinha a sua crucificação como glorificação, a qual para muitos era humilhação, a qual para muitos era sinal de vergonha, para Cristo Jesus era glorificação. Por isso Paulo vai pregar o Evangelho e diz, eu não me arrependo do Evangelho da cruz, pois os judeus tinham vergonha. Os judeus tinham vergonha de um judeu morrer crucificado. Era a pior morte que existia. Por isso Paulo vai dizer, eu não tenho vergonha do Evangelho da cruz, porque Jesus foi glorificado. Jesus não foi envergonhado, Jesus não foi humilhado, ele foi glorificado.
E por isso ele está dizendo, depois que ele saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. Jesus está dizendo agora que ele foi para me trair. Eu glorificarei o meu Pai, entregando a minha vida por amor de vós. Agora que ele foi me trair, eu entregarei a minha vida e glorificarei o nome do Senhor, pois eu serei obediente até a morte, morte de cruz. E se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo. Jesus está dizendo, se Deus é glorificado nele, também ele se glorificará. Deus o glorificará em si mesmo. Ele se glorificará no ato da crucificação. E logo o glorificará. Filhinhos, estarei convosco apenas mais um pouco. Vós me procurareis, e como disse aos judeus, também vos digo agora: para onde eu vou, não podes ir. Jesus está aqui dizendo, e ele chama por algumas vezes só os discípulos de filhinhos. E aqui ele está dizendo: filhinhos, estarei convosco apenas mais um pouco. Ele não estava diminuindo os seus apóstolos. Ele não estava diminuindo os seus discípulos. Ele estava aqui demonstrando o seu amor, demonstrando o sentimento e o amor que ele tinha por eles. Por isso ele disse: filhinhos, estarei convosco apenas mais um pouco. Vós me procurareis, e como eu disse aos judeus, também vos digo agora: para onde vou, não podereis ir. Jesus está dizendo para os seus discípulos, como ele disse para os judeus, mas não da mesma forma que ele disse para os judeus. Ele disse para os judeus que para onde ele iria, eles não poderiam ir, porque eles não eram pertencentes a Deus, pois eles não eram verdadeiramente filhos de Deus. Mas aqui neste caso, Jesus não disse para os seus discípulos que eles não poderiam ir para onde ele vai, mas ele vai dizer lá na frente que ainda não poderão ir, que um dia eles irão, mas ainda não era o momento deles ir. E por isso Jesus está dizendo: filhinhos, eu estarei convosco apenas mais um pouco. Vós me procurareis, e como eu disse aos judeus também. E o interessante é que ele diz aqui: filhinhos, estarei convosco apenas mais um pouco. Vós me procurareis, e como disse aos judeus, também vos digo agora: para onde vou, não podeis ir. Lembra que para os judeus ele disse: vós me procurareis e não me acharão? Aqui ele não disse isso para os seus discípulos. Ele disse: vós me procurareis. Mas ele não disse: e não me acharão, como ele disse para os judeus anteriormente. Vós me procurareis, e como eu disse aos judeus, também vos digo agora: para onde vou, não podes ir. E eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus Cristo está dizendo: eu lhes dou um novo mandamento. E o novo aqui no grego é algo fresco, é algo que não é novo, mas é algo fresco, que quer dizer, e ele está dizendo: eu lhes dou um novo mandamento, que ameis uns aos outros, assim como eu vos amo. Jesus te chamou para amar os seus irmãos. Jesus te chamou para cuidar dos seus irmãos. Jesus te chamou para você ter o amor que Ele tem por você, pelos que Ele colocou ao seu lado. Por isso Jesus está dizendo: ameis uns aos outros.
O interessante é que Jesus vai continuar dizendo, ele vai dizer que eles seriam reconhecidos por esse amor. Por isso Jesus está dizendo: eu vos dou um novo mandamento, que vós ameis uns aos outros. É necessário amar o seu irmão. É necessário amar aquele que Deus colocou ao seu lado para cultuar o Senhor. Talvez você não entenda os seus pensamentos, não entenda as suas decisões, mas Cristo Jesus te chamou para amar uns aos outros. Cristo Jesus te chamou para amar uns aos outros. Nisso todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Quer ser discípulo de Cristo Jesus? Ame uns aos outros. Que discípulo você tem sido de Cristo Jesus? Ou será que você tem sido discípulo de Cristo Jesus? Jesus está dizendo aqui: nisso todos saberão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Tem um se, tem um porém. Vai ser discípulo de Jesus se vos amardes uns aos outros. Se não amar, não serão reconhecidos como discípulos. Jesus está dizendo: serão conhecidos como meus discípulos, lhe conhecerão como os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Você tem sido discípulo? Você tem sido discípulo de Jesus? Tem demonstrado desse amor? Tem amado os seus irmãos? Quer ser reconhecido como discípulo de Jesus? Ame seus irmãos, ame uns aos outros. Quer ser conhecido como discípulo de Jesus? Ame uns aos outros. As outras religiões falam mal do cristianismo, porque o cristianismo não consegue ser unido com seus irmãos por causa de placa de igreja. Não consegue amar uns aos outros por causa de pensamentos teológicos. Pessoas estão se dizendo discípulos de Cristo Jesus, mas não amam seus irmãos. Pessoas se dizem discípulos de Cristo Jesus, mas não amam seus irmãos. A palavra do Senhor vai nos dizer que, como pode dizer eu amo a Deus, se aborrece o seu irmão? Se o irmão que você vê, você aborrece, como você pode dizer eu amo a Deus, se você não vê? Se a quem você vê, você aborrece? Quer ser discípulo? Ame uns aos outros. E se você não tem amado uns aos outros, ainda há tempo de se arrepender. Se você não tem amado os seus irmãos como Cristo vos amou, ainda Deus tem dado oportunidade para isso acontecer na sua vida. Se arrependa dos seus maus caminhos, deixe e alcançará a favor de Deus. Ame uns aos outros. Esse mandamento novo vos dou, que ameis uns aos outros. E então Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde vou, não podes seguir-me agora, mais tarde, porém, me seguirás. Jesus está dizendo para Pedro. Pedro fala para Jesus: Jesus, para onde vais? Pedro aqui está querendo dizer: Jesus, eu deixei tudo para te seguir. Eu larguei tudo para te servir, para te seguir.
e agora o Senhor está dizendo que o Senhor vai embora e vai deixar a gente aqui. Pedro está aqui dizendo para Jesus: Jesus, eu deixei meu trabalho, eu deixei minha casa, eu deixei tudo para te servir, e agora o Senhor vai para um lugar onde a gente não pode ir. Para onde o Senhor vai? Pedro aqui pergunta para Jesus: Jesus, para onde o Senhor vai? Porque o discípulo era aquele que seguia o seu mestre em todo o tempo, até que ele morresse. Por isso, Pedro está te perguntando para Jesus: para onde vais? E Jesus respondeu: para onde vou? Não pode seguir-me agora, mais tarde, porém, me seguirás. Jesus está dizendo: o que eu irei fazer, você não pode fazer agora, mais tarde você irá. E o texto é tão maravilhoso que ele vai nos dizer o porquê ele não pode seguir Jesus por onde Jesus vai. Vamos ver? E Pedro lhe disse: Senhor, porque não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Pedro está dizendo: Jesus, eu darei a minha vida por ti, porque eu não posso ir contigo. Eu darei a minha vida por ti. Pedro está aqui demonstrando o que muitas pessoas pensavam ser a verdade do Evangelho: atitudes, decisões. Jesus, porque eu não posso ir seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. E Jesus respondeu: dará a sua vida por mim? Em verdade vos digo, que antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Jesus está dizendo: Pedro, você ainda não está pronto. Pedro, você acha que é pela força do seu braço. Pedro, você acha que é por você. Pedro, você está achando que é por suas decisões, as suas escolhas, os seus desejos. Mas você vai me negar. Você não está pronto. Jesus está dizendo: Pedro, tu darás a vida por mim? Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Jesus está dizendo: eu sei do seu amanhã, Pedro. Você está achando que você consegue sozinho, Pedro? Você está achando que pela sua força você vai chegar lá, Pedro? Você está achando porque você acha que você é o cara, você vai chegar lá? Mas sabe o que era necessário? O Espírito Santo que descesse sobre eles. Porque Jesus diz em Atos capítulo 1, que recebereis poder do Espírito Santo de Deus que desceria sobre eles. Lembra o Pedro que negou Cristo Jesus e o Pedro que recebeu o poder em Atos, a qual se levantou como responsável sobre os apóstolos, e ele que pregava, e ele que falava? Sozinho você não consegue. Sozinho você não vai chegar a lugar nenhum. Quando vier as tempestades, as aflições, quando vier o mar vermelho, se levantar os gigantes, você vai me negar. Quando achamos que podemos sozinho, que podemos porque somos conhecedores da palavra, quando achamos que podemos porque temos a faculdade, temos o conhecimento, na hora que mais precisar, você irá deixar ele. Por isso Jesus enviou o Espírito do próprio Deus para habitar em nós, porque ele sabia que sozinho você não consegue, mas com ele somos mais do que vencedores. Sozinho você não consegue, mas com o Espírito Santo você é mais do que vencedor. Não extingue o Espírito Santo que age na sua vida.
Não deixe o Espírito Santo de fora e tome as decisões sem Cristo Jesus em sua vida. Jesus nos deixou o seu Espírito do próprio Deus para habitar em nós. Ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele em quem nos auxilia em orações, clamando a Deus. Ele quem busca com gemidos inexprimíveis pela minha e a sua vida. Ele quem roga ao Pai por mim e por você. Sozinho você não consegue, mas com Cristo Jesus, com o Espírito de Deus, você é mais do que vencedor. Por isso, ame uns aos outros. Viva em amor. Viva em santidade. Viva em busca, em fazer a vontade do Senhor. Deus te ama, Jesus te ama e demonstrou o seu amor por você. Você ainda estando morto em seus delitos e pecados. Assim como Cristo Jesus amou os seus até o fim. Ele amou a todos e demonstrou esse amor, inclusive a Judas, aquele que iria o trair. Por isso, ame uns aos outros. Ame como Cristo te amou. Você não era merecedor. Você não valia nada. Mas Deus lhe amou e enviou seu Filho para morrer no meu e no seu lugar. Por isso, precisamos amar uns aos outros. Por mais que você ache que o seu irmão não vale nada, por mais que você ache que não é bem aquilo que você queria, ame uns aos outros. Você também não era essas grandes coisas. Você também não valia tão grandes coisas. Ame uns aos outros. Ame uns aos outros. O mandamento do Senhor, e seremos reconhecidos por esse amor. Seremos reconhecidos como verdadeiros discípulos de Cristo Jesus quando amamos uns aos outros. Precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos, mas precisamos amar os nossos irmãos uns aos outros. Que possamos verdadeiramente entender que sozinho não conseguimos, que precisamos e carecemos do amor de Cristo, que precisamos e carecemos do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, que possamos entender e amar uns aos outros, para que sejamos reconhecidos como discípulos de Cristo Jesus. Poderoso Deus e eterno